sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Finalzinho do 3 e 4. 1 Pedro, está lá no final da Bíblia. Quantas mulheres trouxeram Bíblia aqui hoje? Levanta a mão assim, levanta a Bíblia. Amém? O de união feminina é bom, a gente vai desfilando com as nossas Bíblias, né? Se você não tem Bíblia, compra uma, adquira uma Bíblia. Então diz assim, no final do 3b, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãs, a Daniele me disse que eu poderia ficar à vontade para trazer uma palavra, e não senti o desejo de trazer uma palestra. Senti, de trazer uma palavra, justamente como eu falei, mesclando um pouco o que é do âmbito espiritual e o que é do campo emocional. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre identidade. Identidade e propósito, um assunto tão em alta, tão falado, tão ouvido por nós. E eu quero compartilhar com vocês, antes, uma pequena historiazinha, para vocês entenderem bem onde eu quero chegar. Pode até parecer engraçado, mas no final vocês vão entender que tem tudo a ver. Que identidade é algo muito necessário da gente construir. E em meio a esse bombardeio aí de informações, pela nossa tecnologia tão avançada, e às vezes nós ficamos confusas em quem é a mulher virtuosa. Quem é essa mulher aqui que Pedro falou? Será que é possível viver essa palavra? Então, preste atenção na historinha que eu vou contar para você entender bem. O meu marido, ele cuida de umas galinhas no lote do lado. Tem lá um galinheiro lá com umas galinhas. Hoje são pouquinhas, foram morrendo aos poucos, matando para a gente comer. Então, ele cuida dessas galinhas lá, e lá tem um galinho garnizé, um galinho atrevido. Ele é muito custoso, é ele que põe ordem no galinheiro, ele é o menor e o mais atrevido. Aí aconteceu, de uns dias atrás, chegar um vizinho lá, bateu o interfone, o Vicente não estava em casa, eu fui lá, ele estava com um galo na mão, e falou assim, esse galinho estava lá na minha porta, entrando no meu portão, e eu acho que é de vocês. Eu olhei o galo, igualzinho, o galinho lá do galinheiro, falei assim, deve ser, coloca aí. E ele jogou o galo lá, no muro. E eu escutei lá uma gritada das galinhas, aquela bagunça toda. Passou mais tarde, o Vicente chega, eu falei com ele, olha, o vizinho deixou um galo aí, o galo estava lá ciscando, lá na frente dele, ele jogou o galo lá. Aí o Vicente foi lá, olhou, voltou e falou assim, não, o galo é outro galo, o meu galo está ali. Eu falei assim, mas é igualzinho. Eu falei assim, não, o meu está ali, não sei de quem que é esse galo, não. E passou, e foi cuidar das coisas dele. E passou, tá? E, se não me engano, foi no outro dia, estou lá na área, lá embaixo, o Vicente entra, do portão, com o galinho novato, todo estrupiado, todo ensanguentado, com o olho furado, semi-morto, praticamente, o galinho. E o Vicente chegou com ele e arrumou lá uma cacheta grande para ele, colocou comida, colocou água, e ele falou, pode ser que ele vai sobreviver. E o Vicente foi cuidando daquele galinho todo dia, acho que até orou para ele, para ele sobreviver. E ele bravo, meu marido, pensa num homem bravo. Eu vou dar um jeito naquele galo. Eu vou arrumar um galo bem forte, eu vou dar uma surra nele, como é que pode? Ele fazer essa bagunça toda, e ele ficou muito bravo. Eu vou dar um jeito nesse galo e colocá-lo no lugar dele.
E passou alguns dias ali, ele cuidando ali daquele galo novato, o galo foi se recuperando. E ele se recuperou mesmo, ficou bonzinho. Mas dia a dia, que eu sempre descia ali, que é na minha área de tanque, assim, eu olhava para aquele galo lá e eu ficava com uma pergunta na minha cabeça. O galo, os dois galos eram idênticos. A cor de pena, são da mesma raça, tem esporão, tem bico. E eu fiquei pensando, por que os galos sendo idênticos, com a mesma força, com a mesma raça, ele deixou o outro galo bater tanto nele? E isso ficou ali, sabe, eu fiquei ali refletindo sobre aquilo, e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. Que, muitas vezes, nós agimos igualzinho esse galo novato. A gente se deixa arrebentar pelo inimigo. Muitas vezes, nós nos deixamos se levar pelas ondas do mundo e a gente não consegue reagir. Por quê? Porque aquele galo, ele não se dava conta de quem ele era. Ele tinha o mesmo potencial daquele galo atrevido. O mesmo potencial, a mesma força. E, no entanto, muitas vezes, o que acontece? Nós não conseguimos reagir às investidas do inimigo, nós não conseguimos reagir às opressões, aos momentos de crise que nos vêm. E o que tem isso a ver com saúde emocional? Quantas vezes a maioria de nós não sabemos lidar com as nossas emoções? Nós não sabemos lidar com os nossos medos. Por quê? Porque nós não sabemos quem somos. E é interessante que aquele galo, no decorrer ali dos dias, ele foi se recuperando, ele ficou bem, saudável, mas aí tinha uma questão. Aí eu falei com o Vicente assim, tá, ele vai ficar bom, e você vai colocar esse galo onde? Se você colocar esse galo de novo no galinheiro, o que vai acontecer? O galinho atrevido vai bater nele de novo. Não ia acontecer isso? Ia acontecer, porque se ele não reagiu da primeira vez, ele não ia reagir da segunda vez. E o galo se recuperou, o Vicente ficou ali tratando, cuidando dele. E quantas vezes não acontece isso conosco? Eu não estou falando aqui, aliás, temos alguma visitante aqui hoje? Levanta a mão. Temos alguém aqui, é a primeira vez que vem aqui na igreja? Ali, mais uma. Sejam bem-vindas. Vocês são evangélicas ou não? Você não é evangélica? Levanta a mão, por favor, para eu te conhecer. Isso, fica à vontade entre nós. Amém? Então, olha só, eu não estou falando isso aqui das pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Eu não estou falando que muitas pessoas estão opressas, dominadas pelos seus medos, dominadas aí pelas cadeias do diabo. Não só as pessoas que estão lá fora no mundo, não. Eu estou falando para mulheres que estão aqui, no interior da igreja. Para mulheres que conhecem a Bíblia, há muito tempo. Mas, às vezes, elas vivem, como eu estava conversando com a Dani no início do culto, e eu já ouvi essa reclamação de muitas outras líderes, que a gente trabalha com líderes, essa reclamação de quê? Tem mulheres que, por causa desses conflitos emocionais, dessa falta desse conhecimento da sua identidade, de quem ela é, ela vem num culto como esse, uma vez por mês, e aqui ela se renova, ela se enche, ela chora, ela é reavivada, fortalecida, e sai por aquela porta ali como se fosse a Mulher Maravilha, cheia de poder, cheia de Deus. Mas, quando vem a crise, quando vem os conflitos, vem as adversidades, que a vida traz adversidades para todos nós, ela volta para aquela inconstância espiritual dela, para aquela inconstância emocional. Passa uma semana, ela já está aqui de cabos baixos, não vou no culto, estou desanimada, o problema, eu estou ansiosa, estou preocupada com isso, e isso não se resolve, Deus esqueceu de mim, reclama, lamenta. Não, por quê? Porque não sabe tomar uma postura de mulher de Deus. Então, por que acontece isso?
E é interessante que Deus é tão misericordioso, é como o Vicente naquele momento ali. Aí a gente fica nessa inconstância, sobe e desce. Tem mulher que é mulher de congresso, né, Dani? Tem mulher que é mulher de congresso, ela vai num congresso 3 dias, 4 dias ali, mas volta fogo puro. E a gente coloca ela nos grupos, vamos ter culto, vamos fazer isso, quem quer fazer isso? Eu quero participar, eu quero fazer teatro, eu quero cantar. E a mulher está naquele fogo, naquela, eu quero evangelizar, eu quero ficar na portaria, o que é que eu posso fazer para contribuir? Passou alguns dias, a mulher até sai do grupo, a mulher some, e já chega desanimada, pedindo oração, vocês oram por mim, porque a luta está grande. Eu disse, não some, fica 1 mês, 2 meses, e aí volta, igual o galinho, estrupiado, sangrando, sofrida, derrotada. E aí Deus, pela sua imensa misericórdia, Ele pega, faz igual o Vicente lá, põe água, põe comida, cuida das nossas dores, cuida das nossas mazelas, nos abraça, porque Deus Ele é bom, Ele é misericordioso. Usa alguma irmã da igreja para orar com você, usa o pastor para te visitar. E aí você se fortalece de novo, você revigora de novo. Mas até quando viver nessa inconstância espiritual, nessa inconstância emocional? Será que esse versículo que está aqui, olha, falando que a nossa beleza interior, ela precisa ser de um espírito manso e tranquilo, será que isso aqui é utopia? Será que isso aqui é mentira? Quando fala que a mulher virtuosa é aquela que edifica, que tudo toca, no Salmo 1, que tudo toca, é abençoado, tudo toca, prospera, mas cadê essa mulher? Cadê esse povo de Deus? Que muitas vezes a gente se entrega no primeiro não. Muitas vezes a gente se acha incapaz diante de um desafio. Por que isso acontece então, minha irmã? Não, isso não é utopia. Mas, infelizmente, a maioria das vezes, a maioria das mulheres que a gente se depara, onde a gente vê, são mulheres assim, inconstantes. Outras já são nervosas, já estão possuídas de uma ira terrível. Eu acho que a gente está vivendo num momento que a gente encontra tanta gente brava, irada, né? Não estou falando só de mulheres, de homens também. Muitas pessoas, qualquer coisa que você fala, que você vai corrigir, que você vai exortar, que você vai orientar, a pessoa já faz igual o galinho metido lá de casa lá. Ele arrupia tudo assim, ele sobe a crista assim, e a gente pensa assim, nossa, vai avançar em mim agora. Mães que não conseguem nem corrigir os filhos, porque os filhos estão totalmente rebeldes. Mas então, cadê essa mulher virtuosa? Cadê essa mulher que sabe quem que ela é? Essa é a mulher que sabe a hora de falar, a hora de se calar. Onde que está? E o interessante é que a palavra de Deus, ela vem para nós, para nos dar a direção. Tá? Tudo que nós precisamos saber, meninas, está aqui. Está na palavra. Mas muitas vezes nós passamos o nosso tempo ansiosas, preocupadas. Nós não conseguimos dormir direito à noite devido a uma notícia que chegou aos nossos ouvidos. E a gente se preocupa, a gente deixa de comer, ou tem outras que comem demais, né? Eu estou ansiosa, comem todas as unhas aí, agora está na moda a unha em gel, né? Mas dilaceram aí as unhas, por quê? Porque estão dominadas pela ansiedade, estão dominadas pelo medo. Mas então por quê? Porque muitas mulheres estão agindo como esse galinho novato aí, que chega e não se dá conta de quem ele é, não sabe se posicionar. Sabe o que está faltando entre nós, meninas? Entender justamente a nossa identidade. E eu quero trazer para você, compartilhar com você, 2 aspectos sobre a identidade. A primeira é a nossa identidade espiritual. A palavra identidade significa idêntico, igual. Aqueles 2 galinhos eram iguais, aparentemente. Mesmo cor de pena, tinha esporão, bico, pequenininho, mesma raça, idênticos. Mas o bicho não tem alma, mas se fosse pessoa, a alma seria diferente. A personalidade diferente. Mas ele não se dava conta de quem ele era. E qual que é a nossa identidade espiritual? Se eu perguntar aqui, eu acho que todos sabem. Quem é você em Cristo?
Quem é você em Cristo? Em Gênesis 1, 26, 27, no Velho Testamento, fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. Dotados com as mesmas personalidades, com algumas características. E no Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala de quem nós somos? Quem nós somos em Cristo? No Novo Testamento? Somos filhas de Deus. Vira para a sua irmã que está do seu lado e fala para ela assim: minha irmã, acorda. Você é filha de Deus. Não basta ser criatura. Você precisa ser filha de Deus. E o que isso resolve para mim, Adriana? Quando eu penso sobre as minhas emoções, quando eu penso nas minhas limitações, quando eu penso nas dores que eu já vivi no decorrer da minha vida, que deixaram marcas em mim, que deixaram traumas em mim, porque a maioria de nós, pelo menos nos evangelhos, nós temos plena convicção disso aqui. Nós aceitamos a Cristo, está em João 1,12. E todos o que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os primeiros versículos que nós aprendemos lá no pré-batismo, para quem fez, não é? Mas então, o que isso adianta para mim quando eu estou diante de um conflito? Quando eu estou num momento de crise? Quando eu estou com medo de assumir uma responsabilidade? Quando eu estou diante de uma decisão séria e que me leva a ficar ansiosa, nervosa, preocupada? Ou o que isso aqui resolve diante dos traumas que eu vivi no passado, antes de aceitar a Cristo, antes de eu começar a andar com Deus? O que isso muda? É justamente aí que muitos de nós nos perdemos. Porque isso aqui é uma identidade espiritual. E a Bíblia fala que o Espírito sempre está pronto, porque o Espírito, ele é forte. Quando você recebe essa identidade de Deus, essa identidade espiritual, você entende que você agora recebe esse novo Espírito, o Espírito Santo de Deus, no seu Espírito. E esse Espírito testifica com você que você é filha de Deus, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o seu passado, ele é lançado no mar do esquecimento, os pecados ficaram para trás. Mas então por que muitas vezes eu estou caminhando, mas o meu passado vem e me puxa para trás? Se eu fui lavada, se os meus pecados foram jogados no mar do esquecimento, porque então, às vezes, eu me vejo presa, cativa, como se eu estou andando para frente, mas de vez em quando vem algo e me puxa para trás. Vem algo que me faz sempre voltar àquele lugar de dor, aquele fracasso, aquela repetição, que eu estou sempre ali, agindo da mesma forma, praticando os mesmos erros. E o que eu mais ouço das pessoas, às vezes em atendimento, é o seguinte: eu não sei por que eu faço isso. Eu gostaria de não fazer, mas quando eu me vejo diante de um conflito, é o que eu faço. Tem gente que grita, tem gente que parte para cima, já tem gente que se esconde, some da igreja, ninguém... eu estava num momento difícil, sumi. Já tem outros que choram, gritam. Cada um reage de um jeito. Mas a questão é, o que eu posso fazer? O que me vale essa verdade bíblica aqui, então? Se muitas vezes eu não consigo entender nem mesmo o que eu estou sentindo. Eu quero falar para você que você não é composto só de... Você não é composto só de espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos tricótomos. Nós somos pessoas
que temos um corpo, da mesma forma que você precisa cuidar do seu corpo, você precisa entender que você precisa cuidar também da sua alma. A Bíblia fala aqui que o espírito, ele é forte, mas você tem uma alma. Mas você tem uma alma. E aí é que você precisa entender que aceitar a Cristo, entender que o seu nome a partir de agora foi escrito no livro da vida, você é nova criatura com Ele, você é co-herdeira com Deus, você é filha de Deus, mas você precisa também permitir que Ele, que Deus, que o Espírito Santo entre dentro do seu ser. Ele entre dentro da sua alma. E Ele te chama, Ele te convida a fazer isso. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. É um versículo bem conhecido. Anota aí para depois você ler em casa ele completo. Essa é apenas a primeira parte. Façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza terrena é essa? É justamente aquilo que muitas vezes nós passamos aqui nesse mundo e nós aprendemos do que é ser uma mulher. Lá no seio da sua casa você aprendeu o que é ser uma mulher. O mundo, ele fala para nós o que é ser uma mulher, não fala? A mídia fala. As influências aí, nas redes sociais, fala para nós o que é ser uma mulher, não fala? Aí lá no seu Instagram, quantas mulheres você segue lá no seu Instagram? Quantos perfis você segue? Maquiagem, beleza, moda, decoração, saúde emocional. Mulheres pregadoras, grandes pregadoras que nós temos aí, para nos dar uma palavra, um direcionamento. O tempo todo a gente recebe influência. E o que você aprendeu? E o interessante é que aqui fala, fazei, pois, morrer. Para você entender qual que é a sua identidade em Cristo, você precisa deixar morrer. Certas coisas que você aprendeu, certas coisas que você passou na sua infância, na sua adolescência, certas influências que você recebeu e que não são de Deus. Fazei morrer. Quem que precisa morrer? Quem que precisa matar? Quem? Quem? Eu. Sou eu mesma. Eu preciso ter essa atitude de querer mudança. Eu preciso desejar uma mudança. Lá em Gênesis 4:7 diz, Deus exortando lá Caim, quando estava prestes ali a matar Abel, Deus fala para Caim assim, olha, o pecado está diante de ti. O seu desejo está diante de ti e é contra ti. E cabe a você dominá-lo. Dominar. Se Deus saiu da boca de Deus, cabe a você dominá-lo. Deus não ia falar uma coisa impossível, ia? Repete comigo assim, eu, como uma mulher de Deus, eu sou capaz de conhecer as minhas emoções. Eu sou capaz de conhecer os sentimentos negativos que querem me dominar. E eu, quero vir mais forte, e eu, como uma mulher de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu sou capaz de dominar, de fazer morrer a minha natureza terrena. Sabe por quê? Vira para sua irmã e fala assim, olha, porque agora, minha irmã, você tem uma natureza divina. Você é capaz de compreender isso, minha irmã? Você tem uma natureza divina. Mas na maioria das vezes, quando vem um conflito, né, a gente é como Pedro ali. A hora que balançou o mar ali, Senhor, estou me afogando. E é assim que a gente age. A gente se esconde atrás dos nossos medos. Quantas mulheres aí, uma coisa terrível. Quantas mulheres têm aberto a mão
de ministérios, tem aberto mão de profissões. Tem mulher que estuda, faz o curso com muita dificuldade, faz lá a sua formação, sua graduação, e quando está lá para atuar, ela se sabota. Ela não consegue, não se acha capaz. Quantas mulheres, às vezes, estão no ministério dentro da igreja, e por causa da autoestima baixa, ela vive numa competição com a outra, um nhenhenhê com a outra. Ah, não, se a Maria for, eu não vou. Ah, não, se for fazer, eu vou fazer sozinha, porque com a Joana, não. Fica ali, naquela rivalidade. A palavra do Senhor diz que Deus nos chamou para viver em unidade. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Isso aqui é uma união feminina. E por que às vezes nesse mundo das mulheres é justamente o lugar que a gente encontra mais conflitos? Por quê? Dizem que é um desafio administrar empresas, grandes empresas aí, onde o ajuntamento de mulheres passa aí de 50 mulheres. É um desafio muito grande administrar um ambiente em que passe ali de 50 mulheres. E é por isso que às vezes nós encontramos esse desafio dentro das nossas próprias igrejas. Por quê? É um ajuntamento de mulheres. E ali a competição, ali a inveja, ali a picuinha. Tem aquela que se vitimiza, porque acha que ela não dá conta, porque a outra está me perseguindo, a outra é melhor que eu. Já tem aquela outra que é imponente, que ela é atrevida, onde ela chega, ela quer dominar um pedaço. Minha irmã, eu quero convidar você nessa noite a entender um outro lado da sua identidade. Quem é você? Quem é você? Deus te criou com um DNA único. Deus te criou para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus te criou para ser essa mulher aqui, ó, que Pedro fala, de um espírito manso e tranquilo, de uma mulher cuja beleza dela é interior. A beleza dela interior, ela ressalta muito mais do que essa beleza exterior. É muito bom a gente estar bem arrumada, maquiada, cabelo limpo. Isso reflete a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Mas ainda mais precisamos refletir a nossa beleza interior. Essa beleza que pula e que não tira a outra, que não exclui a outra da nossa vida, que não gera rivalidade, nem contenda, nem inveja, mas é uma beleza interior de um espírito manso e tranquilo, que nós temos ao desejo, a vontade e a ânsia de estar cuidando uma das outras, porque foi para isso que Deus nos chamou, para cuidar uma das outras. Mas eu quero te chamar a atenção a uma coisa. Põe a mão assim no seu coração. Esse coração aqui, ele apenas bombeia sangue. Apenas bombeia sangue. É a nossa vida, é o que palpita a vida. Mas a Bíblia, em muitos textos, quando fala coração, está se remetendo à alma. Mulher de Deus, você aí dentro, aí, ó, você tem uma alma. Uma alma. Você é uma alma. Esse corpo vai para a terra e vai ficar aqui. Mas a sua alma, ela é eterna. Se preocupa com a sua alma. É esse interior aqui que Pedro fala, olha, que a sua alma seja saudável, que a sua alma seja pura, que a sua alma seja feliz. A alma, o que é a alma? A alma é a que grita. A alma é a que se preocupa. A alma é a que se perturba. A alma é aquela que sonha. Os sonhos que você tem, talvez alguns sonhos frustrados, que ficaram pelo caminho em que você já viveu. Desejos que ficaram pelo caminho, porque talvez alguém já passou por você e destruiu. E eu te pergunto, quem é você? Como está a sua alma hoje? Será que a sua alma está aflita? Será que a sua alma está como no Salmo 42? Ou porque está abatida a minha alma? E aí a parte B,
creia em Deus, pois ainda você vai louvá-lo. Porque Deus é aquele que traz paz ao cansado. Se você não está nessa noite aqui cansada de lutar contra alguma adversidade, alguma dificuldade que você tem enfrentado, talvez você está aqui nessa noite cansada de lutar com você mesma. Talvez você está aqui hoje um pouco desesperançosa. Isso aqui está tão difícil. Talvez, porque nós mulheres, nós exercemos vários papéis, nós ocupamos várias funções. E talvez algum desses papéis na sua vida tenha te preocupado mais. Às vezes a maternidade. Talvez você não tenha conseguido ser aquela mãe, tenha se sentido frustrada na maternidade. Ou talvez tenha alguém aqui que até deseja ainda ser mãe e ainda tem se sentido estéril. Talvez você está frustrada na sua vida profissional, como eu falei aqui, anda se sabotando. Naquele curso que você deseja fazer e não consegue. Naquela vaga que você almeja, mas nunca está apta para ocupar. Talvez você hoje está se sentindo aqui frustrada, até mesmo decepcionada com outras pessoas, com uma amiga, com familiares, ou até com alguém aqui da igreja, até mesmo com a mulher do pastor, com a líder de mulheres. Porque relacionamento traz decepções. Feche os seus olhos e eu quero que você pense agora. Faça essa pergunta para você mesma: quem sou eu? Quem sou eu? Você sabe quem você é? Eu não estou falando de títulos. Não estou falando de títulos. Eu me apresentei aqui de várias formas. Eu sou esposa. Sou mãe de 2 filhas, uma de 19 anos e uma de 14 anos, que é a Paula e a Ana Carolina. Sou líder de mulheres. Lá na igreja é a mulher do pastor, é a líder de mulheres. Não sei quantos títulos você tem. Mas o que mais vale, o que traz paz, é você chegar diante de Deus, dobrar o seu joelho e falar: Deus, Pai. Primeiro, chama Ele de Pai. Pai. Pai, aqui é a sua filha. Pai, aqui é a Adriana. Você pode se dirigir ao seu pai agora e falar: Pai, sou eu. Porque pai, o nosso pai, ele sabe a filha que tem. Ele sabe quem você é. Mas, infelizmente, muitas não sabem quem são. E como eu fiquei ali observando aquele galinho ali, olhando para ele ali, todo estrupiado, todo arrebentado, semi-morto, e eu fiquei questionando: por quê? Por que esse galo não reagiu? Por quê? Abre os seus olhos e olha para mim, por favor. Às vezes Deus, lá do céu, Ele olha para nós aqui, Ele olha para você, e às vezes Ele fica lá nervoso, igual meu marido ficou, nervoso, bravo. Às vezes Ele olha para você e fica bravo, fica nervoso, assim, olha. Ele olha para você e fala: filha, reage. Levanta daí. Toma o seu lugar. Toma posse daquilo que eu já te entreguei. Filha, desperta, acorda. Olha para dentro de você, olha o que eu embuti em você. Às vezes Deus pode ficar bravo lá e falar: poxa, mas eu tenho um chamado para a vida dessa menina, e olha com o que ela se submete. Olha como ela reage. Mas Deus é misericordioso. Ele quer entrar num processo de tratamento com você. O Vicente ali no papel ali de cuidador ali daquele galo, ele pôde cuidar apenas o físico do galo, né, daquele animal. Ele pôde cuidar do físico, deu comida, água, e ele se recuperou fisicamente. Mas Jesus falou: olha, teme
aquele que pode tocar a sua alma, porque você tem um Pai que pode restaurar a sua alma nessa noite. A alma é aquela que sonha, é aquela que grita, é aquela que se preocupa, é aquela que se perturba. Muitas vezes é na alma que você está machucada. Você não consegue atuar da maneira que Deus te chamou para atuar, para ser quem Deus te chamou para ser, porque talvez a sua alma está machucada, está ferida. Muitas mulheres sofrem violência física, sim, mas a violência interior, a violência pessoal, essa violência, todas nós, muitas vezes, nós sofremos. Não é só por um abusador, por um homem violento, não. Por coisas que nós passamos pela vida. Por dores, perdas, abandonos, decepções, rejeições. A vida, ela traz desafios para todos nós, qualquer um de nós, independente de religião, independente de sexo, de idade. Nós passamos por muitas tribulações durante a vida. Mas Jesus disse, olha, eu estou com você. Eu quero restaurar a sua alma. Eu quero resgatar a sua autoestima. E o interessante é que o Pedro que escreveu esse texto aqui, esse Pedrão aqui, que falou isso, falou de espírito manso e humilde, era um Pedrão impulsivo, era um Pedrão explosivo, era um homem custoso, era um homem irado, nervoso. E agora ele vem e escreve isso aqui para nós, por quê? Porque ele passou por um processo de transformação. E Deus, Ele se importa conosco em nos levar a esse processo, esse processo de tratamento, de transformação, e não é uma transformação apenas exterior. Apenas agora eu vou vestir roupas de crente, vou vestir um vestidão. Não. Ele quer transformar as suas dores em vitória. Ele quer te levantar desse lugar de sofrimento e fala para você hoje, olha, eu quero cumprir na sua vida um ministério. Eu quero que você seja referência no seu lar. Eu quero que você seja uma esposa abençoada. Eu quero que você seja uma mãe capaz. Mas para isso, eu quero convidar você nessa noite a desejar passar por esse processo e se deixar ser moldada pelo Espírito Santo. Porque é justamente o desafio dessa nossa geração. Hoje se prega muito de salvação. Hoje se prega muito de graça. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos aqui sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje quase não se prega sobre santificação. E o que é a santificação? É o período da transformação. É o processo. Nós nunca estaremos prontas aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo que peca, nesse corpo limitado, nós nunca estaremos prontas, perfeitas, completamente santas. Mas a Bíblia fala de um processo. A Bíblia fala de uma evolução. Lá em Hebreus fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é interessante que Pedro, quando começou a andar com Jesus, ele andou com Jesus 3 anos e meio. Ele era um Pedro, explosivo, nervoso, cheio de si. Ele falava o que dava na cabeça, o que vinha à boca ele falava. Ele era um homem de atitude espontânea, não pensava antes de falar, antes de agir. Essa era a personalidade de Pedro. Mas esse Pedro que escreveu aqui, depois desse final de 3 anos e meio andando com Jesus, Pedro ele se permitiu ser trabalhado por Deus, trabalhado por Jesus. No caráter, porque o caráter dele era meio duvidoso, ele era um homem custoso, ele era infiel. Tanto que ele foi lá e negou Jesus 3 vezes. Ele era um homem fiel, ele foi tratado no caráter dele. Não sei, poderia até ser mentiroso. O que é o caráter de uma pessoa?
né? O caráter dela é a forma com que ela procede. É o princípio, é a idoneidade ou a falta dela. Então, a falta de caráter, o que é? Às vezes uma pessoa mentirosa, aproveitadora, infiel, isso aí está nos traços do caráter. E Pedro, ele foi tratado no caráter. Paulo foi tratado no caráter. Antes de cumprir o chamado de Deus, esses homens se submeteram a ser tratados pelo Senhor. E outro quesito, ele foi tratado também na personalidade. Essa impulsividade toda. E cada um de nós temos uma personalidade diferente. Nós somos bem diferentes uns dos outros. Mas a gente pode, às vezes, né, separar em grupos. Tem aquele grupo das pessoas mais atrevidas, como esse estilo aqui do Pedrão, que é o sanguíneo, que é o autoritário. E também tem aquele grupo, né, das pessoas mais tímidas, das que se submetem facilmente. E esse grupo, muitas vezes, é mais dado a se vitimizar, a ficar ali, céus, terra. Quando acontecer isso, eu vou ser feliz. Eu sou assim porque minha mãe fez isso. Eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Esse grupo, às vezes, o inconstante está em todos nós, em toda a personalidade. Mas o interessante é que você deixe o Espírito Santo tratar a sua personalidade. Mas o que a gente escuta aí? Mulheres empoderadas é aquela que chega e faz e acontece. Mulheres empoderadas é aquela cheia de razão. Eu falo que mulher empoderada é a mulher cheia do Espírito Santo. Mulher empoderada é a mulher que é controlada pelo Espírito Santo. A mulher empoderada é aquela que se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. Mulher empoderada é aquela que sabe quem ela é dentro do lar dela. Ela sabe a importância dela como esposa, como mãe, como dona de casa. Isso não diminui o meu poder, eu cuidar das coisas da minha casa. Não, mulher empoderada é aquela que vai e senta num barzinho no final da tarde e se porta como um homem, veste como um homem. Ser empoderada é ser igual ao homem, não. Deus criou homem e mulher. E Ele nos empoderou com os atributos de mulheres virtuosas, de mulheres que edificam, de mulheres que têm um espírito manso e quebrantado, de mulheres que sabem a hora de falar e a hora de se calar, das mulheres que sabem a importância dela no ministério, numa igreja, que sabem a importância dela no mercado financeiro hoje. Qual a importância das mulheres na educação dos nossos filhos? Você precisa entender que o seu valor está naquilo que Deus fala de quem você é. Não é do que o mundo fala que você é, não. Você não precisa ser igual a mim para ter valor. E eu não preciso ser igual àquela mulher pregadora, renomada, para ter meu valor, não. O Senhor te chamou. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te criou. Mas Ele quer também que você passe por um processo de aperfeiçoamento. Eu sou uma prova viva disso. Se você me conhecesse, nos meus tempos, né, há anos para trás, como eu era diferente. Talvez não estaria aqui com o microfone na mão. Tímida, medrosa, não conseguia nem impor minha voz. Nunca imaginei que eu poderia estar aqui pregando, falando com uma ousadia, nunca. Por quê? Adriana é boba, Adriana é simples, Adriana é muito tímida. Eu sou uma prova viva. Eu continuo sendo tímida. Se eu chegar num lugar estranho, eu sou tímida. Né? Eu sou mais na minha. Nunca vou ser uma pessoa expansiva, né, espontânea, como é desse grupo dos sanguíneos, não. Mas eu sou uma personalidade aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Eu sou uma prova viva de que quando você fala sim para o processo, tem até umas blusas aí agora, né? Já viram umas blusas? Aceite o processo, entrei no processo, quando eu vejo uma blusa dessa, gente, me dá uma dor lá dentro. Eu penso assim, será que essa pessoa sabe o que ela está vestindo? Será que essa pessoa sabe o que ela está postando lá nos posts, né? Aceitei o processo.
Eu falei, meu Deus, será que a pessoa sabe? Realmente, tomara. Deus queira que essa pessoa esteja num processo de evolução, porque dói. Dói. Não é fácil, não. E um dos primeiros pontos de você aceitar entrar nesse processo é você querer. É você desejar. Você aceitar esse desafio. Porque você vai ser confrontada no seu caráter. Você vai ser confrontada na sua personalidade. Você vai ser confrontada até mesmo nos seus sonhos. Porque os seus sonhos vão ter que atrelar, alinhar a vontade de Deus sobre a sua vida. Mas eu posso te afirmar que os sonhos de Deus são bem melhores que os nossos. São bem maiores que os nossos. Primeiro, você precisa querer, aceitar, entrar. E a segunda coisa, é que eu quero te dar uma dica, é de olhar para a sua alma. Olhar para a sua alma e começar a orar e a falar para o Senhor, Deus, começa a tocar nas minhas dores. Começa a tocar em sentimentos ruins que estão talvez guardados aí dentro. E que você precisa ter coragem de olhar para eles. Precisa ter coragem, como eu falei. É um processo que você precisa ter coragem de aderir, de entrar. Mas você, com certeza, você estará num processo de crescimento, na qual você sentirá uma paz muito grande. A convicção de que você está no centro da vontade de Deus. Essa convicção não tem preço. E você saber que você é uma mulher escolhida por Deus para cumprir o seu chamado nesse tempo, onde você está hoje. Pode ser lá no seu trabalho, que pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa. Talvez pode ser lá no seu trabalho que você é uma faxineira, mas você está lá abençoando a casa que você trabalha. Você pode estar diante de um ministério, de um chamado. Você pode estar sendo a edificadora do seu esposo. Não sei qual a fase que você está vivendo. Mas eu te convido a ficar de pé agora, aí no seu lugar. Já vamos caminhar para o encerramento aqui, para fechar a palavra.